Nós vamos dando continuidade. O Espírito André Luiz coloca para nós que desarticulado, pois o trabalho sinergético das células, nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer, que nessa doença imprime acelerado ritmo de crescimento a certos agrupamentos celulares. Entre as células, são do órgão em que se instalam, causando tumores invasores e metastáticas. Nossa, já é um difícil. Compreende-se, porém, que a mutação no início obedeceu a determinada distonia originária da mente. Então, novamente, nós vamos observar que o câncer é uma doença da alma. Porque a alma é o espírito encarnado, como disse em Kardec, para a gente definir quando ele fala espírito, quando é alma. Então, a alma, com seus pensamentos negativos, emoções desorganizadas, trabalha nessa mutação, causando o câncer. E outra coisa que ele coloca mais, cujas vibrações sobre as células desorganizadas tiveram efeito da projeção de raio-x ou de radiações ultravioletas em aplicações impróprias. Olha aí, radiação que o cérebro, que a mente, que o pensamento atua com raio ultravioleta. Quando nós vamos fazer uma radiografia, seja dentária ou seja de algum corpo, olha como coloca um colete numa sala preparada por causa da irradiação, olha a força do pensamento. É um pensamento radioativo que desarticula as células onde gera os tumores. Então, nós vamos observando que o câncer é uma doença da alma. Porque Emmanuel coloca para nós que o corpo é o templo da alma e a alma é o templo de Deus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Jorge traz uma mensagem, cuidar do corpo e do espírito. E lá ele fala muito numa questão desse trabalho de cuidar da saúde física, mas da saúde mental, emocional. Então, por isso que nós estamos trabalhando com algumas questões da ciência para a gente entender que o pensamento atua nas células. Então, a culpa, com todo carinho e respeito, ou melhor, a responsabilidade é nossa, entre saúde e doença. Agora, nossa irmã Jussara, ela vai fazer a leitura das perguntas, e ficam à vontade para mandar perguntas. A pergunta da Roseni. Estamos diante de uma humanidade doente da alma. Alguma forma de podermos ajudar aqueles que não procuram ajuda, aos que não conseguem mudar seus pensamentos ou emoções? Sim, nós podemos ajudar essas pessoas orando por elas. Porque a oração, ela vai gerar transformação. Na medida que você ora e essa pessoa modifica as energias por causa da sua oração, na medida em que você ora e essa pessoa muda as suas energias por causa da sua oração, ela vai chegar num estado de, sim, buscar ajuda, pedir ajuda. E você pode conversar com ela, mas não de forma direta. Mas falando, por exemplo, desse seminário que você assistiu, o que você aprendeu, né? E aí você vai ter plantado a sementinha no coração dela. E quando ela estiver pronta, ela vai buscar ajuda, principalmente em você. Pergunta da Margarete Martins. Ela disse que é de Patinga, e ela vai nos contar sobre o Padre Léo. Padre Léo, antes de morrer de câncer, falou que não ia pedir a Deus a cura do câncer porque fumou a vida toda. Está certo isso?
Olha que muito interessante o que o Espírito Emmanuel coloca para nós. Ele coloca sobre enfermidade. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. É interessante essa pergunta, essa história aí. Por que ele não pediu? Ele sabia que ele era responsável. Mas mesmo sem pedir, Deus atende. Quando Jesus nos ensinou a orar, é para conversar com o Pai, é para a gente ter alguém para a gente conversar, colocar com ele. E o padre sabia, a culpa é minha, por que eu vou pedir a Deus a cura? Então, é uma questão dele. Mas muitos pedem, me dá mais um tempo, e que recebe uma moratória. Então, ele achou que era melhor, é uma questão particular. Mas podemos pedir, sim. Eu tenho Deixa eu só completar, Jussara. Tem uma história que eu ouvi, né, do Dr. Décio. Ele conta que ele estava tratando uma pessoa que tinha câncer no esôfago. E aí, ele perguntou para essa pessoa, você não tem família? E ele falou, não tem família. O doutor Décio, então, ele insistiu e ele falou que ele era um ex-alcoólatra, né? Que ele, por causa do alcoolismo, ele perdeu a família. A mulher foi embora com a filha, né? O abandonou, o deixou entregue ao alcoolismo. E aí ele começou a participar do AA e ele parou de beber, né? Parando de beber, ele procurou novamente a mulher e ela não aceitou de volta. E aí apareceu o câncer de esôfago. E ele foi tratar no hospital do Dr. Décio, atende em São Paulo. Aí ele falou, e essa filha sua? Ele falou, a minha filha formou em medicina e eu sei que hoje ela trabalha no hospital tal. Então o Dr. Décio foi e entrou em contato com essa filha dele. Se apresentou e falou do pai. Aí ela falou, mas eu não tenho pai. Aí ele contou para ela a condição que o pai estava. No outro dia, quando ele chegou para atender o pai, ele viu a filha junto com o pai, né? Esse pai recebeu alta e foi morar com a filha. E aí, passou-se muitos anos, um dia esse homem volta, e o doutor Décio brinca falando que achou que ele estava vendo espírito, que a mediunidade dele tinha eclodido. E aí, esse homem percebeu o susto do doutor Décio e falou, olha, eu hoje moro com minha filha e tenho contato com os meus netos, eu estou muito feliz. Aí o doutor Décio perguntou, como é que você fez, né, para conseguir isso? Eu conversei com minhas células cancerígenas e falei com elas, por favor, me deem mais tempo aqui na Terra, porque hoje eu estou tendo algo que eu não tive. Hoje eu estou desfrutando da família, com minha filha, com meu genro, com meus netos. E assim, eu estou aqui diante do Senhor, né? Eu venho sempre conversando com as células. Aí o doutor Décio falou assim, por que você está aqui? A minha filha pediu que eu viesse, para que o senhor pudesse fazer uma cirurgia e tirasse, né, esse tumor do esôfago. O doutor Décio falou assim, pode ir embora. Pode ir embora e continua conversando com as suas células, porque nós podemos atrapalhar esse processo. Está muito bom o senhor conversando com as suas células cancerígenas. E foi um exemplo que ele trouxe, né? Dentro da que a Jane colocou, olha que interessante a fala de Emmanuel. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquinas sensíveis. E toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Então, esse senhor, que foi o caso, né, que a gente estudamos juntos nessa fala,
ele fez um trabalho diferenciado. O Espírito Rony tem falado com pessoas com câncer, conversa com as células, porque elas são domesticadas, elas são ordeiras. Então, o Espírito pode conversar. É visualização terapêutica. Eu conversei muito tempo com meus neurônios para produzir adrenalina, a noradrenalina e serotonina, e que me ajudou muito a sair da depressão foi isso. Eu conversava toda noite. Eu preciso ter humor, eu preciso trabalhar, eu tenho família, me ajude, e com acompanhamento médico. Então, Emmanuel coloca para nós que a emoção violenta é como martelada, um aparelho sensível, pegar um celular e bater martelo em cima do celular. Nós vamos destruí-lo. Assim é o pensamento violento sobre as células. Então, quando nós começarmos a cuidar do corpo, mas também cuidar da alma, é o que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda coloca no livro Trilhas da Libertação, da medicina holística. Então, nós temos que cuidar do corpo, mas da mente. E, às vezes, nós vamos ao médico, fazemos a quimioterapia, a radioterapia, a acupuntura, fazemos todo um trabalho, mas não modificamos. Lembrei muito na época de Jesus, quando ele curou uma cega, e ele chorava perto de Pedro. E Pedro falou, Senhor, por que você está chorando? É de alegria ou de tristeza? De tristeza, Pedro. Ah, mas o Senhor curou uma cega, o Senhor curou Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaú, o Senhor curou o leproso, ele está feliz. Ele falou, não, Pedro, eu choro de tristeza por ele. Porque a cega está em casa agora dizendo para a família, vingar-me-ei de todos aqueles que não estenderam as mãos a mim quando estava cega. Natanael ben Elias, o paralítico, há 22 anos, na paralisia, na tetraplegia, vamos dizer, ele está agora lá no bar, na taberna, tomando vinho e comemorando com os amigos o tempo perdido. O leproso rasga a camisa ao peito no leito de uma mulher equivocada, dizendo, eu quero gozar a vida agora, o tempo que eu perdi. Eles vão adoecer, Pedro. Eles vão adoecer novamente. Então, é importante que nós continuemos o tratamento. O médico deu alta, mas a célula doente está no perispírito. Por isso que, às vezes, o câncer volta. E quando ele volta de uma forma mais agressiva. E, às vezes, a pessoa pode até curar, mas pode desencarnar, salvo os casos em que ela escolheu aquela expiação para desencarnar com aquela doença, como um processo purificador. E tem doença que é cura para a alma, que vai libertar a alma dessas junções com uma outra reencarnação, ela vence em doença. Então, nós temos que ficar bem atentos com isso, e dar continuidade ao tratamento, qualquer tratamento de toda ordem. José, e no futuro, né, nós torcemos por isso, a anamnese de uma pessoa adoecida com câncer vai constar também como é que está a questão da mágoa, do rancor, do ódio, da intolerância, na convivência familiar, na convivência do trabalho. Então, os médicos, eles vão ter uma visão mais holística, mais integral, né? O que falta não é outra coisa, desculpe. A quimioterapia, gente, que a gente ainda não falou aqui, a quimioterapia é o tratamento. Vocês lembram que eu falei que as células, elas são frágeis, né? Essas células cancerígenas, elas são frágeis. E a quimioterapia é um tratamento que toma por base o princípio de fragilidade das células neoplásicas. O pressuposto de que os medicamentos atacam a debilidade celular, mantendo a integridade do organismo. Mas eu já peguei paciente que estava fazendo quimioterapia e estava em depressão. Eu queria que você falasse disso, Júlio. Olha que interessante para a gente trabalhar isso. O que Emmanuel fala? Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los
no solo emotivo de nossa existência. Então, a gente cultivar melindres, desgosto, irritação e mágoa é como se nós estivéssemos plantando espinho, tirar a pétala de rosa, pegar o caule e tacar, bater, como disse, assim, na nossa vestimenta, essa emoção, às vezes ela vai gerar isso. E olha que ele coloca mais, intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue, nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede, entre homens, com vista ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Então, às vezes, eu tenho acompanhado nesse trabalho com pessoas com câncer, são muitos que passaram pelo meu... Eu tive a honra de estar aplicando passe, de estar ajudando, junto com os espíritos, que são os espíritos que fazem tudo. A maioria ficava preocupado com a queda de cabelo, principalmente as mulheres. Meu cabelo vai cair. Às vezes, ela não queria fazer a quimioterapia com medo do cabelo cair. Um respeito hoje, graças a Deus, tem os turbantes, tem peruca, tem umas coisas lindas que não tem problema. Mas muitos também ficam preocupados com o efeito, porque a quimioterapia dá um efeito muito forte, porque ela ataca também as células sãs. Ela dá uma desestrutura orgânica, mas é um tratamento que tem que ser feito até a cirurgia, para que atinja a melhora. O estado, eu lembro quando minha mãe fazia quimioterapia, ela chegava em casa, é um processo dolorido, mas é necessário. Até um dia que suspenderam a quimioterapia, as outras substâncias, os medicamentos, e ela teve uma vida mais saudável. Então, a gente tem que estar preocupado com isso, para fazer o tratamento quimioterápico, as outras terapias que os médicos vão mandar, mas não esqueça da autoterapia, a emoção. Porque diz os espíritos que a depressão provocada por nós pode gerar recidiva do câncer. Então, vamos prestar muita atenção a essa falha de Emmanuel. Melindres, desgosto, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos, porque pensamento eletromagnético que nós jogamos no corpo. É como se nós estivéssemos mutilando, como a gente vê hoje pessoas se mutilando, cortando com a gilete, pessoas arrancando o cabelo para aplacar uma dor íntima. Então, mude o pensamento. Converse com as células. Acredite, por mais que os diagnósticos sejam difíceis, por mais que o médico fale assim, não tem mais jeito, não tem cirurgia, não tem quimioterapia, não tem radioterapia, mas tem Jesus, o médico das almas. Confie. E quando houver um sopro de vida, não desista. Aqueles que estiverem nos ouvindo, estiverem passando por uma experiência do câncer, mas cuidado com o melindre, com o desgosto, e muito cuidado com a autopiedade. Que Manuel Filomeno de Miranda coloca nesse livro, Trilhas da Libertação, um caso em que uma senhora, caso verídico, a senhora teve um câncer de mama. O marido trabalhava fora, os filhos faziam faculdades fora. E todos vieram pedir licença para ficar com a mãe. Fez a cirurgia com muito sucesso. Colocou uma prótese mamária, silicone, e ela ficou bem. Quando ela sarou, que ela curou, eles tiveram que voltar para a sua rotina. O marido para o trabalho, os filhos para a faculdade. Ela sentiu uma depressão, ela provocou uma depressão. E o câncer voltou. Porque ela provocou novamente a recidiva, porque ela usou a doença como um caminho para ter novamente aquela atenção dos filhos, não precisava. Porque ela sentiu acolhida,
é o vazio existencial, é a dor na alma que muitos sentem e fazem da doença como um caminho para ter isso. Não precisa. É o ganho secundário. Vamos ser felizes. E tem um outro exemplo também de uma paciente que eu atendi, ela já desencarnou. Ela me colocou na terapia que o médico, na última cirurgia, falou para ela: eu não podia falar isso com você, mas você curou. O seu câncer acabou. E aí ela me questionou em terapia o que ela ia fazer sem o câncer. Como é que seria a vida dela sem o câncer? Já que ela tinha ficado 8 anos lutando com o câncer. E agora? O que ela ia fazer da vida dela? E essa paciente, ela tinha uma amiga muito querida, né, do coração, eram como irmãs. E essa outra pessoa também tinha se libertado do câncer. Mas deu notícia para ela que o câncer havia voltado e voltou nos ossos. Ela curou de um câncer de mama e o câncer voltou nos ossos. Essa notícia abalou tanto essa paciente que ela entrou em depressão e o câncer voltou e ela veio desencarnar. A Margarete Martins ainda pergunta, mas eu acho que já foi respondido. Eu tive um câncer. Sei que a maior parte do mal que eu tive foi emocional. Como faço para isso não se repetir? Educando as emoções. Isso é meditação, concentração, oração, trabalho voluntariado. Isso vai provocar a produção de noradrenalina, serotonina. É cuidar de você, para que você não volte a cultivar esse espinheiro, como disse Emmanuel, do desgosto, da irritação e a mágoa, que pode haver essa recidiva assim. Talvez não. Peço a Deus que não ocorra. Mas quando você visitou um pensamento negativo, opa, não quero não. Vou vir pensar diferente. Alguém te ferir, opa, eu não quero me adoecer não. Porque eu falo um pensador que a mágoa é tomar veneno para o outro morrer. Então, essa mágoa que vai, é como se eu estivesse tomando veneno, querendo que o outro morresse. Então, trabalha, há mecanismos, sim, de concentração, meditação, boa leitura, e todo aquele que te agredir, vê ele como um doente. Porque não é fácil, às vezes, no trabalho, na vida social, as agressões, elas são impossíveis de a gente não sofrer. A crítica, a brutalidade do outro, e muito cuidado, que falam os nobres da espírito, com os obsessores. Às vezes os obsessores não acham, os espíritos encarnados, não acham campo em nós, mas eles usam outra pessoa para nos agredir, para nos perturbar. Às vezes eles acham em nós, e nós fazemos essa ponte para causar esse desespero, essa dor em nós. E outra coisa, o Divaldo, né, nos conta, nos narra, que o braço direito dele, o Nilson, ele adoeceu e ele se curou pelas visualizações terapêuticas que a dona Joana de Ângeles fazia. Então, o Divaldo Pereira Franco, ele tem muitos exercícios de visualizações terapêuticas que nós podemos fazer. Porque, gente, nós somos espíritos encarnados. E nós esquecemos muitas vezes disso. Nós pensamos que só somos corpo, matéria, e ficamos presos à vida material. E a nossa condição, e a nossa essência espiritual? Nós temos que olhar para isso. E a meditação, a visualização terapêutica, o autodiálogo, ele nos ajuda a nos lembrarmos que somos espíritos vestidos no corpo de carne. A Júlia Cunha comentou que o melhor médico para um problema físico é o psicólogo, cura tudo. E uma pessoa que entrou num celular de cores e formas, design de interior, fez uma pergunta. Sendo a criança ainda incapaz de entender suas emoções, como ajudá-la quando ela tem a psoríase? É muito interessante. Carinho.
A psoríase na criança, fala o nobre espírito Rony, que ela está pedindo alguma coisa, atenção. Talvez é um espírito que já nasceu com essa carência afetiva do passado. Às vezes, uma dificuldade que a mãe pode ter passado, alguma coisa ocorreu, ou então do espírito mesmo. Então, a gente vê crianças com psoríase, e geralmente o que eu observei com crianças com psoríase, por exemplo, elas às vezes são irritadas, às vezes são meio hiperativas, então elas são explosivas, às vezes, conforme a idade, ela começa a manifestar. Então, a gente vai trabalhando, lê o Evangelho, conta histórias de Jesus, mas se é um bebê ainda não está manifestando, é que estiver dormindo, não tem problema. Dá carinho, mamãe te ama. Na hora que ele dormir, conversa com ele, você é importante, seja bem-vindo, nós te amamos, e evite de conversar assuntos, brigar perto dele, discutir, que quanto mais essas explosões, pode acordar os seus arquivos conscienciais ou inconsciente profundo, como disse Jung, algumas lembranças do passado. Então, é uma alma que já nasceu pedindo help, socorro, me ajude a vencer essa reencarnação. E a mãe que recebeu essa criança é uma guerreira. Ela é capaz, que Deus não colocaria na mão de uma mãe, de um pai, de uma família, um espírito que nos dá-se conta. E tem um vínculo no passado. São almas que voltam juntos para um aprendizado, muito amor, muita ternura e um acompanhamento com o dermatologista. E à medida que ela vai crescendo, vai fazendo um tratamento, vai trabalhando com ela. Mas, no momento, é mais um trabalho do dermatológico e também dar amor, carinho e ver qual alimento que ela come que pode vir também causar o agravamento dessa doença. Certo. E também um tratamento psicológico. Se a criança já estiver na idade de ir ao psicólogo, o psicólogo vai estar ajudando essa criança na condição dela. E eu agradeço o carinho da Júlia e falo o seguinte, que o psicólogo ele é só um catalisador. Tá? O catalisador é aquela substância que acelera uma reação química. Então, o psicólogo ele vai estar colocando nas mãos do paciente ferramentas para que ele mesmo possa se ajudar. Esse é o trabalho do psicólogo. E peço licença para falar do meu trabalho. Eu gosto de trabalhar muito em equipe. Então, eu gosto de indicar um psiquiatra quando necessário. Eu gosto de indicar um yoga. Eu gosto de indicar uma terapia ocupacional, porque eu estou acostumada a trabalhar em equipe, porque o ser humano é muito rico. Não dá para a gente fechar, né? Só numa abordagem, só num tratamento. E eu falo para as pessoas que vão ao meu consultório que elas também precisam de buscar uma religião, a religião do coração delas abraçar, porque é importante trabalhar a alma e que elas precisam também cuidar da mente, parar de ver essas notícias escandalosas, pessimistas, ler bons livros, ouvir boas músicas, que assim o trabalho ele se complementa e facilita a pessoa conquistar a saúde. A Andréia Teles pergunta, aliás, pede, por favor, explique sobre a labirintite ou tonteira. Sinto tonteira há mais de 15 anos e não consigo me libertar. Não acho um caminho. Me ajudem, por favor. Ô, minha amiga, eu estou com labirintite por mais quase uns 10 anos. Infelizmente, eu não consegui a cura. Eu consegui a autocura. Quando estão as crises maiores, eu tomo medicamento para labirintite. Mas medicamento algum, para mim, fizeram efeito salutar. Então, eu comecei a aprender a lidar com a labirintite. Quando dá a tonteira, eu falo, cuidado, companheiro, me põe no prumo. Eu converso com ela e tomo um medicamento e constantemente ela me visita. Essa zoeira no ouvido, eu adaptei. Eu criei uma técnica de falar, eu estou na praia, eu estou ouvindo as ondas do mar, ficou menos dolorido. Então, à noite, quando eu fecho os olhos, eu falo, graças a Deus, as ondas do mar chegaram. Eu gerei essa labirintite pelo estresse pós-traumático.
foi diagnosticado por otorrino, ele fez o teste e falou: José, quando você teve o estresse pós-traumático, houve uma infecção profunda no labirinto e me mostrou, fiz todos os testes, realmente é uma labirintite. Mas eu estou lidando com ela, eu trabalho, eu faço todas as atividades sem problema. E quando vejo que ela está querendo me jogar no chão, e eu vou te falar sincero, eu já curei 90% dela. 90%. Só ela aumenta quando às vezes eu durmo mal, quando eu estou muito cansado, eu sinto um pouco dela. Mas é adaptar. Eu começo a fazer visualização terapêutica, todas as noites eu faço concentração, meditação, oração e trabalho espiritual tem me ajudado muito. Mas medicamento, para mim, não houve efeito. Minha irmã tem, ela toma medicamento, ela fica ótima. E ela me pergunta: meu irmão conseguiu? Eu falei: nada, já tomei toda a farmacologia para a labirintite, já tomei fitoterápico, já tomei todos os medicamentos, chá. E aí um dia eu perguntei ao amigo espiritual, Rony, qual medicamento? Adaptação, no seu caso. E olha, uma outra coisa também, no adoecimento físico e emocional, vocês lembram que eu falei que a pessoa tem que ter disciplina para adoecer? Ela tem que ter disciplina para se curar também. Então, eu pego muitos casos que a pessoa está indo ao psiquiatra e a própria pessoa está mudando a medicação. Aí, esse me fez mal, eu tirei, aí comecei a tomar só metade, eu parti em 4, estou tomando 4, sem falar com o psiquiatra. Quem pode mudar a medicação é o psiquiatra. E muitas vezes o tratamento dela é indicado a meditação, a concentração, como o José falou aqui que faz. E a pessoa começa a fazer e para. Então, tem que ter disciplina para ter saúde também, viu, gente? A Margarete Martins comentou sobre o tratamento dela. Quando fui consultar com um oncologista aqui em Patinga, a primeira coisa que ele falou: você acredita na sua cura? O seu sim vai ser no início do seu tratamento, para termos sucesso. Parabéns. Sem comentários. Muito bom. A autoterapia é isso aí. Eu primeiro tenho que acreditar. Você acredita? Acredita. Por isso que Jesus disse: o que queres que eu faça? Cura-me, Senhor. A tua fé te curou. Isso é fé. Então, bacana esse exemplo. Muito obrigado, Margarete, por seu testemunho, que nos motivou muito nesse nosso trabalho. Obrigado. E o guia do caminho da autotransformação, ele fala da corrente do sim e da corrente do não. Corrente de energia. Nós temos que estar na corrente do sim. Excelente essa fala sua. A Cris Bretas parabeniza o SEAGRES pelo ótimo trabalho que tem realizado diante das dificuldades do momento. Não desanimaram e estão transformando pedras em flores. Obrigado, Cris, pelo carinho, pelo incentivo que você sempre passa para nós. Agradeço a todos vocês também, para esse projeto continuar. E uma coisa que eu quero falar para você: todos os temas, quem define são os espíritos. Não somos nós, é o irmão Rony com a equipe, porque tem na equipe espiritual dele, para a gente entender como o trabalho é tão sério. Tem um psiquiatra chamado Fred, tem um oncologista, Mariosa, tem o Rony, que é clínico geral, tem uma Xingalfu, interessante esse nome, que ele é um ortopedista, tem Maria, tem Rita, que são enfermeiras, tem a Sheila, que é enfermeira, tem o Osmo Griber, também é um médico que todos conhecem, todos espíritos, e o nosso supervisor geral, Adolfo Bezerra de Menezes. Essa equipe que nos incentiva e nos orienta para continuar esse trabalho. A Adilene compartilhou uma história muito interessante, que ela leu, né, há um tempo, quando acompanhava a sogra dela na quimioterapia. O livro conta a história de um pai que não perdoava a filha por algum motivo. E estava em estado terminal, o médico falou para ele que precisava perdoar a filha, acreditando já no desencarne do paciente. A filha foi convidada a visitar o pai e, chorando, implorou perdão e ele aceitou. E aí ele teve dispensa do tratamento e, posteriormente, a cura. Um comentário bem interessante. E uma pessoa que está no site do Grupo Espírita Luz do Vale perguntou se a hereditariedade está a serviço da justiça divina. Sim, conforme o compromisso do espírito reencarnante.
Então, quando o pai doa os gametas ou o esperma, ali, bilhões que tem ali, o espírito vai atrair um pelo seu psiquismo, em alguns casos, né, até a escolha da espiritualidade, como nós vamos ver no caso da reencarnação de Sigismundo, que está no livro Dicionário da Luz, mas que atrai ali, aquela velocidade não é uma corrida, é o psiquismo do espírito que atrai com muita velocidade aquele que tem todo o componente químico. Então, está a serviço, sim, da misericórdia divina, é uma lei natural da vida. E esse comentário da Dirlene, né, que é minha linda esposa, ela vai ficar brigada comigo que eu não gosto que eu falo, mas ela teve um cuidado muito grande com minha mãe. Ela foi a maior terapeuta junto com a minha mãe, cuidou com detalhes. E o que Emmanuel fala, irritação e mágoa, é o mesmo que semear espinhos magnéticos, melindres e desgostos. Então, a mágoa é uma grande geradora do câncer. E há um caso muito interessante, que certa feita chegou uma senhora na casa espírita, que o momento permite a gente contar, é uma história que eu sempre conto, mas encaixa aqui. Ela chegou na casa espírita e eu estava no atendimento fraterno, ouvindo as pessoas. Ela chegou muito brava, querendo respostas, e me perguntou, ela já chegou assim, olha, eu estou aqui, mas eu não acredito que meu médico que mandou, e meu médico é particular, ele falou que a medicina não tinha mais jeito, mas vamos buscar um tratamento espiritual. Eu fiquei sabendo do senhor. O senhor vai resolver o meu problema? Eu falei, não senhora, não tem condição. Eu não posso perder tempo. O senhor resolve ou não resolve? O senhor está aqui para enganar as pessoas? Eu falei, Jesus Cristo, o senhor tem poucos amigos. Lembrei demais de Teresa Diabo, carinhosamente. Aí me apareceu um espírito indiano, Ramakayana, que ele sempre me salva nessas horas difíceis. Ramakayana falou assim comigo, fala com ela, se ela continuar com essa mágoa, ela vai morrer, ela vai ter um problema sério, começando, pode ter um infarto do miocárdio. O rim dela já está tomado, vai surgir um câncer, porque ela tem mágoa, ela é ciumenta, ela tem inveja do marido. Eu falei, se eu falar nada, essa mulher está me batendo. E você falou que sente salva. E eu falei com ele, por que o senhor não materializa essa conversa? Aí ele falou, se você não falar, eu vou usar a sua psicofonia. É tratamento. Falei, minha senhora, olha, eu tenho um amigo aqui, uma alma defunta, ela regalou, ele falou, o senhor é bruxo? Eu falei, mais ou menos. O senhor é feiticeiro, um pouco mais. E aí eu ganhei campo, né? Falei, vou amedrontar essa dona, que ela me bate. Eu falei, a senhora tem um problema XY. Ele me deu o diagnóstico dela e ela estava com uma pasta de exames vinda do médico. E ela olhou e falou, mas como é que o senhor sabe? O senhor é bruxo? Eu falei, não, eu converso com almas defuntas, como disse Gabriel Delane, ele está aqui, está falando, a senhora está assim, porque lá no banco, lá atrás, na casa espírita, tem o seu marido, você tem inveja dele, ciúme, um homem bacana, e se a senhora continuar, só vai morrer. Ela começou a chorar. Eu falei, meu irmão, o que o senhor fez? Terapia de choque para despertar. E ela me contou. Ela falou, o que eu tenho que fazer? Eu falei, a senhora que sabe, o que a senhora quer fazer? O senhor me ajuda? Eu falei, ajuda. Mas estava na hora de eu fazer a palestra. Na hora que eu subi na tribuna para fazer a palestra, o Espírito Vicente me disse, falou, fala da mágoa e do alto perdão. Eu falei, mas eu estou com outra palestra pronta, por favor, nós vamos te ajudar. Mais uma vez, os amigos espirituais. Falei da palestra, depois eu atendi a ela, e ela me pergunta, eu tenho que abandonar minha religião? Eu falei, não, senhora, só tem que desenvolver a religiosidade. E propomos um tratamento para ela, né? Ela tomou passe, água frutificada, um mês mais ou menos, ela chegou com o marido novamente agradecendo. Falei, eu melhorei. Isso aqui é meu marido. Agora que eu descobri como é uma alma boa, como o senhor tinha razão, eu queria te pedir, senhor, perdão. Eu falei, não preciso de perdão, não. Precisar, a porta está aberta. Ela falou, eu curei. Eu queria trazer os exames, senhor, ver. Então, eu quero te agradecer. Eu falei, agradeça a Jesus e a doutrina dos Espíritos. E perdoa meu amigo indiano. Foi um dia, eu falei, mas eu precisava daquilo. E todo mundo fica passando a mão na minha cabeça. O primeiro que teve a coragem de me falar a verdade. Eu falei, aleluia, Senhor. E ela curou, porque ela mudou. Ela saiu dessa mágoa,
desse ódio que poderia ter desencarnado. E realmente ela descobriu que o marido era um homem expansivo, um homem alegre, e ela tinha ciúme dele. Então, graças a Deus que ela curou. A mesma pessoa do Grupo Espírita Luz do Vale pergunta como é a ação do pensamento nas células. Olha, como a gente falou, né? O pensamento, segundo André Luiz, quando ele aparece, ele é menor diante da emoção, né? A emoção, ela envolve o pensamento. E como é que isso vai afetar as células? O pensamento e a emoção, eles vão estar no citoplasma das células. Eles vão se materializar, usar uma palavra grande aqui, que vocês podem olhar no dicionário, que eu também olhei. E vai se tornar um bióforo, tá? Se transforma em bióforo. Esse bióforo vai para o núcleo da célula e vai mudar o DNA da célula. É dessa forma que o pensamento e a emoção vão afetar a célula. E no momento dessa mutação das células, o pensamento negativo, ele tira a inteligência dela, ele muda o registro dela. Então, agora ela vai perder a inteligência ou a memória da célula maior mãe, que no processo da mutação, da multiplicação das células, né? E ela chega sem aquela memória de comando que ela deveria trabalhar ordeiramente. Então, ela trabalha autônoma, por conta própria. Ela vai criar um outro grupo, mas sem uma noção, sem um equilíbrio do espírito, pelo DNA, pela informação, pelo registro dos sentimentos, da mágoa, da dor, da irritação. Mas se for um pensamento bom, não vai acontecer essa dissociação, não. Aquela célula que recebeu um pensamento bom, ela vai multiplicar células saudáveis, e a pessoa fica mais saudável, porque as células morrem, ela tem um período. Né? Os pesquisadores falam que ainda só os neurônios, as células neuronais, que ainda não muda. Fala que a cada 7 anos nós temos um corpo novo. Né? Quem viveu 70 anos já teve 10 corpos físicos diferenciados. Falam os pesquisadores. Então vai ter essa mudança. Mas se o pensamento é negativo, vai também ter a mudança, vai surgir células doentes, e a pessoa vai adoecer e pode chegar à desencarnação. E os pensamentos positivos e emoções positivas fortalecem o nosso sistema imunológico também, viu, gente? A mesma pessoa pergunta, por que considerar o câncer como uma doença da alma? Qual é a ação do perispírito nesse sistema? Vocês podem exemplificar melhor essa ideia? Sim. O perispírito é o modelador biológico, é o molde. Aquele espírito, aquela alma que reencarnou, ela vai trazer todo o seu extrato evolutivo ali. Está tudo registrado, todas as suas reencarnações. Se houve um equívoco no passado, ele vai ter que consertar, reparar, como é um código penal da vida futura. Expiação, reparação. Ele arrepende e fala, eu quero consertar. E, de repente, ele vai precisar, ou ele vai escolher vir com câncer. Aquela célula doente no perispírito, que é a matriz, ela vai criar uma célula doente. E que aquela célula doente vai proliferar células doentes. Então, tudo é o espírito, não tem como, com exceção de vírus, bactérias e germes. Então, é o pensamento do espírito que ele pediu. Então, o perispírito rompe a barreira divisória dele com o corpo físico, como aquela linha que o pedreiro coloca. E aquela célula vai formar uma célula doente. E só vai curar quando ele curar a célula original, que é a célula do perispírito. Então, ali tem uma matriz doente. Então, essa matriz doente vai adoecer. Vamos imaginar um caixote com maçãs. Nós vamos colocar uma maçã podre naquele caixote. Se deixar, ela vai contaminar outras maçãs. A maçã podre é a célula com câncer ou com outra doença. Então, ela podre ali, ela vai passar aquela bactéria e adoecer as outras células.
Se nós cortarmos ainda no início, vai ficar a parte boa. Isso pode ser a quimioterapia, isso pode ser uma cirurgia retirando o câncer, mas protegeu as outras células. Então, para a gente entender, eu espero que o nosso ouvinte tenha aceitado a pergunta. E tem também o espírito, ele cria o corpo mental, que cria o perispírito e vai para o corpo físico. Assim aconteceu com a Louise Hay. Ela ficou com ódio do padrasto, raiva da mãe. Aquilo saiu do espírito dela, foi para o corpo mental, do corpo mental perispírito, do perispírito corpo físico. Adoeceu. Criou câncer maligno na região genital. Aí ela foi correr atrás de trabalhar a causa. Ela foi trabalhar o ódio, a mágoa que ela ficou. E esse ódio, essa mágoa estava impresso no perispírito. Sim, porque veio do espírito. A Júlia falou da TV que noticia muita coisa ruim e que muita coisa boa acontecendo não é noticiada. Né? E ela fala do trabalho bem, que é o trabalho voluntário, que faz bem a quem é beneficiado e a quem beneficia. A Júlia representa também Fraternidade Sem Fronteiras. Né? A Sabrina Lima. Bom dia, tudo bem com vocês? E a rinite e as alergias têm cura? Elas têm a ver com as emoções desajustadas? Obrigada, adorando esse estudo. Sim, tem cura. Mas são doenças autoimunes. São aquelas doenças que eram chamadas de doenças fantasmas. A causa principal, falam os médicos, os especialistas, os psicólogos, os psiquiatras, que o corpo, uma figura de linguagem, o corpo chora e julgou, o espírito julgou para o corpo e o corpo adoeceu, porque o corpo fala, o corpo responde à emoção do espírito, a rinite, a sinusite, a gastrite, a artrite, os ites, os ites todos aí, eles são gerados por doenças psicoemocionais, a diabetes, a hipertensão, o câncer, e tanto o lúpus, por exemplo, a autoimune. Então, tantas doenças, elas são geradas pela questão das emoções. Então, a gente tem vitiligo, é uma doença psicoemocional, a gente não vê remédios, remédios são paliativos. Então, né, a melanina começa a perder o seu efeito, porque a emoção está ligada ao timo. Esse órgão ali ligado ao coração, vem aqui no peito, que fica batendo a mão, e toda hora é o timo, né, vai ativá-lo, e ele joga onde produz a melanina. E aí que é da pigmentação. E as emoções trabalham muito no timo. E o timo joga no sistema endócrino, que vai produzir toda essa arrumar ou desarrumar a casa mental e física. A Ingrid Vieira perguntou: que livro indicam para ajudar na autoterapia? Olha, eu, como psicólogo, deve falar também. Eu indico o livro Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay, e o livro Caminho da Autotransformação, da Eva Pierracos, e tem um livro também da Associação Médica Espírita, do grupo que trabalha com portadores de câncer, que chama Saúde, Trilha de Transformação. Eu indico esses livros. Eu indicaria um outro, eu sou suspeito. Quando a alma adoece, Dr. Dias da Cruz, ele vai mostrar a doença e como curar. E também eu indicaria o Evangelho de Jesus Cristo como terapêutica e as obras de Joana de Ângeles. Aquelas obras de Joana de Ângeles mostram a doença e a cura. Eu estudo essas obras constantemente, onde a gente baseia muito os nossos estudos. Muitas pessoas agradecendo ao trabalho, etc. E o Vandré pergunta: já que o pensamento é capaz de contaminar nossas células, de que forma esse pensamento pode afetar uma outra pessoa? Tem. O Espírito João de Ângeles fala para nós, e o André Luiz também fala.
que esse pensamento que nós emitimos para a pessoa, se ela estiver mesmo na mesma faixa nossa, pode perturbá-la. Então, quando você entra num ambiente que tem uma carga eletromagnética de pensamentos negativos, atua na pessoa. Tem um caso, um livro chamado Além da Morte, de Dona Otília Gonçalves. Quando Dona Otília Gonçalves foi visitar a sua família, Alta de Souza, a Dona Otília Gonçalves trabalhou com Divaldo Pereira Franco no projeto Alta de Souza, Caravana Alta de Souza, foi coordenadora. Quando ela pediu para visitar o seu lar, os espíritos falaram, vamos, Alta de Souza falou para ela que ia levá-la no dia do culto no lar. Quando ela chegou no seu lar, às 18 horas, o culto seria 20 horas, ela viu os espíritos limpando as paredes e saindo da parede como se fosse um óleo queimado, uma sujeira, como se fosse ali um mofo. E ela ficou impressionada com aquilo. Ela falou, mas o que é isso? É a matéria mental da sua filha e do seu esposo, quando eles estão em discussão, quando estão no pensamento. E ela viu que lá no berço o bebê estava adoentado. Estou resumindo. E ele falou, são as formas de pensamento que adoecem o bebê. Porque o bebê ainda ele não tem uma condição de se autodefender. Então, esse pensamento atua nele. É por isso que eles falam que quando a mulher está grávida, nós não deveremos contrariá-la. Isso é por causa que a emoção dela vai para o bebê, o pensamento dela, e o bebê corresponde a ela. Por isso, quando a mulher tem enjoos, que antigamente falava que o cabelo cresceu, é a vibração do espírito para ela, e também a mudança biológica que está ocorrendo ali. André Luiz mostra isso com muita clareza no livro Entre o Céu e a Terra. Outra pergunta, da Gilza Caldeira. Poderiam falar um pouco mais das doenças psiquiátricas? Olha, as doenças psiquiátricas é outro seminário, né? Que fica como uma promessa, viu, José? Porque as doenças psiquiátricas são várias. Atualmente, nós temos visto uma doença se alastrando, e ela não é nova. Atualmente, nós temos visto uma doença se alastrando, desculpa, até tem mais de falar baixo, e ela não é nova, que é o transtorno borderline, né? Que é um transtorno em que a cura é o autoamor e a pessoa se automutila, né? E nós temos muitos famosos que tiveram, como a Marilyn Monroe, a Amy Winehouse, e outros, né? Michael Jackson. Então, assim, uma doença em que a pessoa se automutila e de tanto se automutilar com atitude de cortar, de ferir, né? E pensamentos negativos, ela acaba fazendo câncer nela também, né? E tem o transtorno afetivo bipolar também, que está muito agora, o autismo, né? Ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, mas nesse tempo que nós temos, não dá para falar delas todas, mas a gente fica com uma promessa, né? Já estou passando na frente do José para um outro seminário, tá bom? É muito interessante a gente observar, para os novos espíritos, os estudiosos também, que a causa tudo começa com a ansiedade. Porque nós nascemos com um conto de fluido vital, que pode ser recurso pela alimentação, pelo repouso ou pelo passe magnético, pela meditação, né? Pelos processos naturais. E a ansiedade, ela começa a eliminar toda essa carga de vitalidade. E o espírito ele vai sendo exaurido por essa energia, surge a tristeza, ele dorme pouco, ele começa a ter pensamento acelerado, a ansiedade dói, aí pode surgir uma depressão. Não cuidando da depressão simples, ela pode chegar a uma depressão bipolar. Não cuidando, pode vir o transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque. A pessoa lava a mão, tem que contar ladrilhos, tem que fazer todo um ritual. Pode vir a síndrome de pânico, que vai surgir. O transtorno de afetividade, que é também a bipolaridade, ou a depressão simples, melhor falando.
E tem um transtorno que nós vemos, que é do público, as pessoas têm medo do meio da coluna, né? A agorafobia, a gente vai vendo aí que a pessoa tem medo, mas tudo está ligado a estresse, a ansiedade, porque o ansioso ele fica no futuro, o depressivo no passado. E fica no futuro, mas sem movimentar no presente. A gente começa só a pensar, e geralmente a ansiedade, quando está ansioso, nós vamos resgatando os conteúdos psíquicos que estão no perispírito de natureza equivalente ao nosso pensamento. Às vezes, ali está uma matriz que poderia ficar guardada por muito tempo, mas nós apressamos ela e começamos a acordar e vai perturbar as produções dos neurotransmissores, a adrenalina, noradrenalina, a serotonina, a dopamina, a endorfina e tantos outros componentes que mantêm o bem-estar e a paz de espírito. O Lucas Gurgel pergunta: as doenças por condições expiatórias são sempre escolhas do espírito no plano espiritual? A maioria, sim. E, às vezes, o espírito não tem condições de escolher, porque ele pode estar num estado ali de uma situação quase de demência, ou numa situação que ele não tenha consciência. Nós vamos encontrar no livro Obreiros da Vida Eterna, o seu anjo da guarda com os espíritos superiores faz todo esse mecanismo para escolher, dentro do amor, dentro da justiça, dentro da misericórdia, uma reencarnação que ele dê conta, que ele possa assumir. Mas a maioria dos casos que a gente observa, a escolha do espírito. Que o Código Penal da Vida Futura está lá: arrependimento, expiação e reparação. E na questão de número 167 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito Nobre: qual o objetivo findado com a reencarnação? Expiação, a evolução paulatina, sem isso não há justiça. A maioria somos nós que escolhemos, sim, conforme a necessidade, porque a Terra é uma escola. Aqui não é uma colônia de férias. Nós viemos aqui para espiritualizar, nós viemos aqui para intelectualizar a matéria, mas espiritualizando o ser espiritual. E o espírito Druso, no livro Ação e Reação de André Luiz, ele fala: os nossos atos, eles tecem asas de libertação, ou algemas de cativeiro, para a nossa vitória ou perda. A Carolina Miego elogiou a palestra e falou: o difícil é perdoar e tirar a mágoa da alma. Como fazer? Perdoando. Aquele que quer vingar daquele que se odeia, perdoa. Faz igual Jesus fez conosco: Pai, perdoar, eles não sabem o que fazem. Olha para ele com o olho da compaixão. Olha, aquele que nos fere está doente. Agora, quando nós irritamos, ficamos com a mágoa, nós estamos tomando veneno para ele morrer. Shakespeare que fala sobre isso. Então, a melhor terapêutica é olhar com o olho da misericórdia. E se fosse eu na situação dele? Compaixão, benevolência. Porque na questão de número 886, Kardec perguntou ao Espírito: qual o modelo de caridade que bem entendia Jesus? Benevolência para com os outros, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E Paulo, o apóstolo, quando Paulo estava num conflito, que o pai o expulsou de casa, as perseguições, ele doente, sem amigos, sem trabalho, ele sonhou com Abigail. Ele fez um desdobramento espiritual, seu corpo adormeceu de cansaço, ele foi levado ao mundo espiritual. Quando ele olhou, ele viu Abigail e Esther de Jesus, novamente. E ele, então, já foi com Abigail com autopiedade. Oh, meu amor, o que eu vou fazer que será de mim? Ela falou: já começou a reclamar sem nem começar o seu trabalho? Não reluteis com o aguilhão da dor. E ele fala: o que eu devo fazer para me vencer? Ame, trabalhe, espera de esperança e perdoa. Então, aquele que quer ter saúde,
perdoe. Aquele que quer vingar do inimigo, seja feliz, que ele vai ficar com inveja, carinhosamente falando. Seja bem, alegre, faça a sua vida crescer, porque senão vocês vão ficar vinculados. E essa vinculação, amanhã vocês vão reencarnar juntos. E, às vezes, ligadinho um ao outro, para aprender a perdoar. Às vezes, gêmeos, às vezes vai ter que ter um compromisso com o pai, com o filho, porque vai ter essa diversidade na família. Então, como perdoe agora. Jesus disse, perdoai, reconciliai o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto está a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao ministro da justiça. E sereis metidos em prisão. Em verdade, eu vos digo, que não saireis de lá enquanto não houver pago o último centavo. Não sairá de lá junto com o adversário a perdoar. Uma boa oportunidade é perdoar em vida. Para chegar no mundo espiritual, não tem que encontrar o mago, mas com amor e ajudar na redenção do outro. E como nós estamos aqui falando de saúde física, emocional e espiritual, o amigo espiritual Rony fala que perdoar é perder para doar. Perder a mágoa, perder o melindre, perder a raiva, para doar compreensão, doar compaixão. A pessoa que está no grupo espírita Luz do Vale pergunta: o passe ou magnetismo é uma boa opção no tratamento de pacientes em tratamento paliativo ou até mesmo nos casos mais leves? Nos casos mais graves também. O passe é uma doação de energia físico-psíquica, auxiliado pelos espíritos superiores. Nós vamos encontrar no livro Missionários da Luz um caso chamado passe. Chegou uma senhora muito preocupada, ela estava grávida. O marido estava para pagar uma dívida e ela muito preocupada, muito ansiosa, quando a Ana Luísa observa no coração dela manchas negras. A energia de tristeza ali alojou, dá uma mancha negra. Então, o Espírito aplicou o passe para retirar. Eu já vi curas com benzedeiras. A minha mãe, por exemplo, era benzedeira, cura que os médicos, na época, achavam que não tinha condições, principalmente criança, ela trabalhava com muita criança. E também já participei de ver os espíritos aplicando passe, aqui na Casa Espírita, das Casas Espíritas, as pessoas curadas de doenças incuráveis. Há casos que o tratamento é tão interessante, embora não entenda, às vezes chegou a alguns casos que as mulheres elas estavam quase em possibilidade de engravidar. A espiritualidade agiu e muitas hoje estão mães, outras aguardando o bebê. Tem que ter alguns componentes: merecimento, aceitação e fé do paciente. Passe não é para paliativo, é medicamento. Então, quem for tomar passe, não esqueça, eu vou tomar medicamento. E o passe não substitui o médico. O médico não pode substituir o médico. O médico não pode tirar medicamento. O médico não pode ficar dando diagnóstico. Por isso que, às vezes, as pessoas ficam tristes que não pode falar do diagnóstico. Só o médico que pode falar do diagnóstico. A função do médico é consolar a pessoa, é ajudar a pessoa a caminhar. O passe tem poder curativo. Jesus mostrou a ciência do futuro com o passe, a imposição de mãos. Essa mesma pessoa ainda pergunta: mexer nos centros de força pode melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? Olha, André Luiz vai mostrar para nós, nesse livro citado, o plexo, o chakra coronário, que está no meio da nossa cabeça ligado à epífise. Ele distribui toda a energia. No meio da cabeça aqui, nós temos o plexo, o chakra mental. Na fronte, nós temos o chakra frontal. Aqui na laringe, o laríngeo. Aqui o coração. No estômago solar. Do lado esquerdo, aqui aproximadamente, nós temos o esplênico, que é o chakra da vitalidade, onde absorve a energia plana. Mais embaixo, nós temos o chakra chamado básico,
que está ligado à área da procriação, ou genese, como alguns falam. Então, é trabalhado no centro de força. André Luiz fala que o pensamento bom, ele vai fazendo essa caminhada. Vamos imaginar o coronário, que é o chakra da ligação espiritual, como uma caixa d'água. Você enche a caixa d'água, a encarnação vai regando todo o corpo. É assim que é o processo. E eu falo também, gente, que não adianta a pessoa passar por esse tratamento se ela não fizer a mudança interna, né? Que o principal agente da cura é a própria pessoa. Então, eu peço licença a Jussara e ao José para falar um pouco do trabalho do bem também, que é uma forma de terapia, né? E hoje nós temos como referência do trabalho do bem a Fraternidade Sem Fronteiras. Se vocês entrarem no site da Fraternidade Sem Fronteiras, vocês vão ver lá que eles fazem inúmeros trabalhos, inclusive, né, na África, nos países da África e aqui no Brasil. E um trabalho novo que surgiu, né, foi o trabalho com os índios aqui no Brasil. Então, eu convido a todos a entrarem no site da Fraternidade Sem Fronteiras e aqueles que se sentirem chamados, aquele que tocar o coração, abraçar esse trabalho junto com todos que estão na Fraternidade Sem Fronteiras. E além da Fraternidade Sem Fronteiras, nós temos as igrejas, os centros espíritas, temos várias atividades. Então, muitos trabalhos. O Amor em Ação. Então, tem inúmeros trabalhos. Cada um vai fazer aquilo que queira fazer. Todos eles são muito objetivos. Sem criticar, não é objetivo. Nós somos parceiros da Fraternidade Sem Fronteiras. A minha referência hoje é o Médicos Sem Fronteira, a Fraternidade Sem Fronteira e a obra do Divaldo Pereira Franco e tantas outras, mas nós temos oportunidades. Tá? Eu queria só acrescentar que tem trabalhos perto de nós também na Casa Espírita e no trabalho em geral. Isso, o Centro de Valorização da Vida, que aqui em Patinga já tem, né, quando as pessoas, às vezes, querem suicidar com medo, por causa da dor, e tem esse trabalho também. Então, não falta oportunidade de fazer o bem, mas esse fazer o bem tem que ser autotransformador. A Patrícia Campos pergunta quais as consequências da somatização de doenças. Já foi respondido. Olha, nós falamos disso, né, Patrícia? Quando nós somatizamos doenças, que são as doenças autoimunes, nós vamos ter que buscar o tratamento no autoconhecimento. Porque quando a doença que estava no vírus ou numa bactéria psíquica se materializa no corpo, como lúpus, artrite reumatoide, então essas doenças psicossomáticas já materializadas no corpo, nós vamos ter que tomar remédio para sempre, né? Até desencarnar. Não tem jeito. Mas nós podemos fazer o trabalho de transformação, de autotransformação, para não criarmos outras doenças psicossomáticas. O Vandré pediu para repetir o nome dos livros, mas a Sandra colocou aqui, quando a alma adoece, você pode curar sua vida, o caminho da autotransformação. E as obras de João de Anjos. As obras de João de Anjos. As obras psicológicas dela. E tantos outros. Tá. Deixa eu ver se tem mais perguntas. A Sandra Moraes fez uma pergunta. Fui pedagoga da oncopediátrica da Santa Casa e acompanhei bebês com câncer. O que vocês têm a dizer? São almas comprometidas, porque está no corpo de um bebê, mas são espíritos que já trazem essas experiências. E é uma provação muito grande, mais para os pais. No livro dos Espíritos, nós vamos ver a morte prematura nos casos que houve óbito. É uma provação muito mais para os pais do que para o bebê. E o bebê que chega com aquela doença, ele precisava daquele momento para limpar o perispírito, para iluminar, para acender como a felicidade. Então precisa, porque não há morte. E é muito interessante a sua pergunta, porque muitos bebês, quando desencarnam com câncer ou outras doenças que a medicina não conseguiu curar, muitos voltam para o mundo espiritual na forma de bebê. E chega no mundo espiritual, tem as creches. Tem um livro Entre o Céu e a Terra, tem uma creche no mundo espiritual,
administrada pelo Espírito Medei, Dona Blandina, pseudônimo do Canadá. E a gente acompanha esses trabalhos. Então, aquele bebê que chegou ali, ou ele é um espírito que só precisava daquele momento, ou um espírito valoroso, evoluído, e que veio trazer uma missão de como passar por uma experiência daquela para ensinar a família. E é doloroso. Se com um adulto, com um idoso, o câncer é doloroso, no bebê mexe com a gente. E para mexer mesmo com a nossa sensibilidade. Às vezes eles vêm com essas missões para chamar a atenção da medicina, para ela evoluir, o trato, para nós mesmo, você que é enfermeira, né? Viu ali como que precisa aquele ser ali, precisando de carinho, precisando de atendimento, como desenvolve o nosso sentimento. E eles ali, às vezes, firme no trabalho ali para nos ensinar a amar. Eu não sei como é que está o nosso tempo. Não tem mais tempo, mas tem duas coisas que eu vou comentar antes de fechar. Tá. Só um minutinho. Todos estão agradecendo a oportunidade, né? Pedindo que tenha mais esse tipo de trabalho para que possam ser esclarecidos. E, inclusive, o Tiago fez um comentário muito bacana aqui, né? Que nos ensinando a amar sempre mais todas as pessoas boas ou ruins, e através dessas práticas teremos uma vida melhor espiritualmente. Né? Todos agradecendo. A Cida comenta que o CVV já está em Patinga. A Miriam fala do trabalho Bem-vindo à Vida, que é um trabalho com as gestantes. Então, é para acrescentar os trabalhos que já foram citados aqui. Tá? E no mais, todos agradecendo, algumas pessoas agradecendo ao José, outros agradecendo a Jeane, outros agradecendo aos dois, e nós agradecemos a todo mundo. Né? Nós que agradecemos, eu vou partir para as considerações finais, depois eu passo para o José. Depois, Bom, com relação aos pacientes que apresentam câncer, eles precisam de ser acolhidos, gente. Acolher esses pacientes, acolher também os seus familiares, porque quando uma pessoa da família adoece, ela afeta toda a família. Então, o trabalho é com o paciente de câncer e toda a família também. E o tratamento espiritual, ele é imprescindível, porque o melhor tratamento que nós temos hoje é o Evangelho de Jesus. E eu peço também às pessoas que não briguem com o câncer, né? Não vejam o câncer como uma coisa má, né? Porque o câncer, ele está trazendo o aprendizado. E entender o processo desse aprendizado vai nos trazer a cura, pode trazer a cura do corpo. Mas se não trouxer e a pessoa vier a desencarnar, ela vai ter conseguido a cura da alma. Muito obrigada por vocês estarem aqui, pela atenção, pela oportunidade de nós estarmos aqui conversando sobre esse tema. Conforme nos diz a veneranda Joana de Ângeles, em qualquer circunstância, a terapia mais eficiente é amar. O amor possui um admirável condão que proporciona felicidade, porque estimula os demais sentimentos para a conquista do self, fazendo desabrochar os tesouros da saúde e da alegria de viver, conduzindo aos páramos da plenitude. Desse modo, será através do amor que conseguiremos nos espiritualizar e avançar na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto, feliz. E assim, agradecemos novamente à ASEALI por esta abençoada parceria com a área da mediunidade. Agradecemos às casas espíritas aqui representadas. Agradecemos à AME de Patinga e ao CRE, e a todos os irmãos que estiveram conosco neste momento tão especial. Vamos pedir agora ao José Francisco que faça as considerações finais e a prece final. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela paciência, pela oportunidade. Nós estamos usando a rede social para o bem, para fazer esse trabalho. Então, eu gostaria de dizer
que a doença não é um castigo, não é uma punição divina. É uma oportunidade de aprender a amar pela dor. Porque quando o amor nos chama, ele pede para que nós voltamos aos braços dele. E quando nós não vimos, ele pede a justiça com misericórdia, para que nós possamos voltar. E a justiça, ela é imutável, que é a justiça divina. Ela é para todos, igual para todos. E nesse processo, quando nós voltamos para a harmonia, nós vamos caminhando para o bem, porque Deus está nos esperando. Deus não tem pressa. Somos o filho pródigo, que vamos voltar para a casa do Pai quando resolvermos, quando caísse. Então, eu gostaria de agradecer a todos, e em especial aos espíritos que estiveram conosco, ao Espírito Rony, Dr. Dias da Cruz, a Sheila, o venerando Bezerra de Menezes, que ontem completou aniversário de nascimento, dia 29 de agosto, essa alma querida, e toda a equipe espiritual, e todos os anjos guardiões de cada um que está aqui conosco. Muito obrigado, muita paz. E aceitamos sugestões de temas, pode mandar para o canal, para o Lucas, por exemplo. Também queria agradecer ao Lucas, esse companheiro que fez esse espetáculo. A Camila, a Manu, a Kênia, ao Douglas, a Núcia, que é uma companheira que está conosco há muito tempo nesse trabalho. A Jussara, que sempre está aqui conosco, criando até currículo para mim. Não sei como é que ela consegue tirar água do pé. Até igual Moisés batendo cajado. Então, eu agradeço profundamente a todos vocês. A Kênia, nossa companheira também, que está fazendo um trabalho lindo. A toda a equipe Cealina. A casa, a família Seara e todo o movimento. Então, vamos orar. Amado Jesus Cristo, é com o coração em festa, por esse momento sublime da doutrina espiritista na Terra. Acolhe, Senhor, em teus braços aqueles que passam pelas experiências do câncer. Que eles possam sentir acolhido pelo Senhor. Abençoai os oncologistas, abençoai os enfermeiros, toda a equipe médica que cuida todos os dias com esses pacientes. Abençoai os COR, Senhor, de todas as cidades. Abençoai as famílias que passam pelas dificuldades, vendo o ente querido partir para o mundo espiritual, outros recuperando e outros ali na recuperação. Que receba, Senhor, as vossas vibrações, que eles possam ser acolhidos por Senhor, e pedimos aos espíritos nobres que possam levar até eles a energia do paz, a energia do conforto a todos os lares e também aqueles que estão passando pela experiência da pandemia do coronavírus. Que todos sejam acolhidos, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja.